A pessoa não entendia nada. 20 minutos de aula tinha cada disciplina. Olá a todos, agora oficialmente boa tarde, porque já começou a gravar, para quem chegar, para quem for assistir a gravação. Bem, olhem, a gente está seguindo, só retomando um pouquinho o que é que a gente fez, a gente está indo com a ideia de língua e linguagem como um dos aspectos fundamentais de a gente perceber o mundo, de a gente entrar em contato com o mundo e de a gente colocar esse mundo dentro da nossa cabeça. Vimos que a gente precisa de ter palavras precisas para designar as coisas, para que exatamente cada coisa tenha o seu nome específico e não um nome genérico, e não um nome inventado, e não um nome amenizado, para que a gente não perceba a realidade das coisas. Porque muitas vezes, como eu disse na aula passada, os nomes que são atenuados, amenizados, eles servem para tirar a nossa sensibilidade de coisas que são graves. Então, na aula passada a gente viu aquela história da redução fetal, em vez de chamar aquilo pelo nome que é de verdade, que é aborto. A ideia é que, utilizando essas palavras e a gente se acostumando com elas, a gente vai perdendo a sensibilidade do que realmente as coisas significam. Hoje, a gente vai para uma consequência dessa palavra certa, dessa palavra precisa, que é contar a nossa própria história. Como é que a gente consegue fazer isso? Para essa aula de hoje, eu parti de um materialzinho, esse livro daqui, mas só essa partezinha daqui do fim, que é aqui a obra, um dos 4 volumes da obra completa de Graciliano Ramos, e a gente vai partir, a aula nossa hoje vai ser sobre um desses livros, e entender como é que a linguagem, essa linguagem que a gente utiliza, essa língua, essa linguagem, elas podem ser a nossa porta de entrada para compreender o mundo, ou também ela pode ser o entrave, o obstáculo que nos interfere a compreensão desse mundo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Não, compartilhar a tela. Então aí, não sei se já apareceu. Ainda não. Nosso terceiro encontro é sobre continuando com essa abordagem, né, linguagem, língua, agora contar a própria história. A gente, como eu disse, a gente vai partir da ideia o que é que significa contar a própria história. Para que serve isso? As palavras, elas devem ser precisas para indicar com clareza, com precisão para nós mesmos aquilo que é e como é. Então, se eu digo sapato, se eu digo sapato novo, ou se eu digo sapato velho, essa expressão, sapato novo, sapato velho, tem que corresponder exatamente à realidade que ela está designando. Então, a palavra, eu não posso olhar para um sapato, ou pelo menos eu não deveria, sendo uma pessoa mentalmente normal, não deveria olhar para o sapato e chamá-lo de sandália, de chinela, de alpercata, o que quer que fosse, que não sapato. E se eu digo que é um sapato novo, estou determinando, estou qualificando o sapato, se eu digo que é um sapato novo, essa expressão deve corresponder necessariamente àquilo que a realidade está me apresentando como um fato. Porque a realidade, ela é um fato. O que é que a gente faz? A gente captura esse fato através dos nossos sentidos. Aristóteles, nas versões mais medievais, dizia que nada está na inteligência que, primeiro, não tenha sido filtrada através dos sentidos. Então, através do tato, através do gosto, do olfato, da visão e da audição,
a gente consegue trazer para dentro de nós essas informações. É claro que as coisas não são assim tão simples. Aristóteles pensava e eu concordo absolutamente com ele nesse ponto, quem discordar tem o direito de estar errado. Não vou aqui impor isso a ninguém, mas eu concordo com Aristóteles porque vejo que ele está certo naquilo que diz. E quem discorda dele tem o direito de estar errado. Eu não tenho o direito de dizer que ele está certo, esse que discorda dele, de Aristóteles. Mas, vamos lá. Então, Aristóteles dizia que a gente capta o mundo através dos nossos sentidos, e existia uma coisa que Aristóteles chamava de o senso comum. Esse senso comum, eu não sei se biologicamente a gente vai conseguir fazer com que esse centro comum coincida necessariamente com o cérebro da gente, porque talvez seja alguma coisa muito maior do que simplesmente o cérebro. Mas veja, esse senso comum, que é como se fosse um sentido único para onde todos os dados que a gente recebe através dos sentidos confluem. E nesse senso comum é que essas informações serão processadas. É que essas informações serão processadas. Então, você vê um sapato, através do seu sentido da visão, você capta a imagem do sapato, essa imagem na sua retina vai para o nervo óptico, e do nervo óptico vai para esse lugar chamado senso comum. Lá no senso comum isso é processado. E aí a ideia de sapato se forma. Aquilo que a gente falou na aula passada sobre o gato, lembram-se dele, né? Quando a gente tem a ideia de gato e a gente tem a palavra gato, quando você ouve a palavra, isso remete a uma ideia. Essa ideia tem um conceito, tem uma série de coisas que são comuns a todos nós, e existem algumas particularidades, porque aí vai depender se você tem afeto ou desafeto, por exemplo, pelos gatos. E aí você vai acrescentar mais coisas além da definição do que seria um gato, e a qual você poderia estender para todos os outros felinos. Supondo que você está tendo o seu primeiro contato com o mundo, com as coisas, e organizando na sua cabeça o universo, o mundo, através da percepção. Porque a ideia que a gente vai chegar ao final da aula de hoje, pelo menos eu espero que a gente consiga concluí-la, se não, a gente conclui na aula seguinte. A ideia que eu quero chegar, já estou dando a conclusão para vocês, é que, através da linguagem, a gente consegue organizar o mundo dentro de nós. A gente consegue organizar o mundo dentro de nossa cabeça. Sem ela, não existe uma organização. A gente fica feito um cego num tiroteio. E aí, aquelas coisas que eu já falei na outra vez, né? Que a gente pode, se as palavras não forem precisas e claras, o que é que a gente consegue? Manipular o mundo e corromper o mundo. Mas, através de palavras claras e precisas, a gente vai entender o mundo, vai conhecê-lo como verdadeiramente ele é, e não como querem que esse mundo apareça para nós. Lembre-se sempre daquilo que eu disse a vocês nas aulas passadas. Se você não fizer isso por você mesmo, outra pessoa vai fazer isso para você. E a ideia é como alguém que você quer comer uma comida, alguém vem, mastiga e lhe dá a comida já mastigada para que você não tenha trabalho. Isso é nojento, eu sei. Mas a ideia de base é essa. Se você não der nome às coisas, der às coisas os nomes que elas devem ter, outras pessoas virão, mastigarão isso por você e dirão: tome, come, já está mastigadinho, você não vai ter esforço nenhum. E aí você vai viver num mundo completamente de ilusões. Então, eu disse para vocês que a gente vai trabalhar a partir desse livro chamado Vidas Secas. Vocês podem estar se perguntando por que a gente está com literatura. Nas últimas aulas falei diversas vezes sobre o livro, inclusive trouxe passagens do livro chamado 1984, de George Orwell. E agora estou com vocês
pensando a partir do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, autor alagoano, do modernismo, da segunda geração do modernismo, a geração de 35. Por que isso? Porque a literatura, a boa literatura, é um reflexo do que está acontecendo no mundo. Nada existe, vejam bem, nada existe na política, na economia, no direito, que não tenha passado antes pelas páginas da literatura. Tudo. Porque a literatura é como um imã que atrai para si todas as coisas que estão girando na sociedade. O verdadeiro escritor, eu falei para vocês na aula passada de verdadeiras obras de literatura e obras medíocres, aquelas que daqui a 2, 3 anos ninguém sabe quem foi, ninguém nem sequer ouviu falar. Mas existirão obras como a Odisseia, a Ilíada, que vão perdurar mais do que nós mesmos. Já perduram há mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos. A gente vai passar e elas vão continuar para gerações seguintes, porque essas são eternas. E os bons escritores, Graciliano Ramos, apesar de alguns defeitos que eu não gosto nele, na literatura dele, mas Graciliano Ramos é considerado um bom escritor, porque ele conseguiu pegar as coisas que estavam ali e transformar isso numa literatura. Então a gente consegue entender, vejam, e eu já disse outra vez, isso, guardem bem isso, a literatura, o objetivo da literatura não é somente divertir-nos. Através da literatura a gente apreende e aprende o que é o ser humano. Através da literatura a gente consegue apreender o ser humano. A gente consegue entender o ser humano como ele age e por que ele age. Basta que a gente leia bons autores e a gente vai conseguir essa proeza, essa façanha de entender isso. Como assim, tipo, de como o ser humano age? Não entendi sua pergunta. Tipo, entender do porquê o ser humano age assim? Tipo, isso. Por que o ser humano age como age? Se você pega esse daqui, que a gente vai trabalhar com ele, eu não vou meter outro livro aqui, não. Se você pegar uma pessoa do interior, bem longe, da roça, entender e olhar por que é que ela fica tímida ou acabrunhada quando vem para a cidade, fica toda cismada. Quando você lê um livro como esse daqui, em que Graciliano Ramos justamente está falando de um grupo de gente assim, você começa a entender o que é que se passa na cabeça daquele cidadão. Do mesmo jeito que você pegar um livro como o 1984, que eu falei na aula passada, você vai conseguir compreender, aí eu já não digo entender, porque seria muito abrangente demais o termo compreender, mas você vai conseguir compreender o que se passa na cabeça de um totalitário, na cabeça de um ditador. Porque eles usam tais ou quais meios, para dominar, para manter as pessoas debaixo do poderio dele, e também entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que de repente abre os olhos. Diga, Gisane. Também pode ser, tipo, de uma pessoa, porque ela age, tipo, por exemplo, do assalto, essas coisas. Como ela pensa, sei lá. Eu não sei. Se houver uma boa literatura que trate disso, a gente pode chegar a compreender. Aí a gente pode entrar num ramo distinto de literatura, que seria, sei lá, o naturalismo, com o cortiço, não sei o quê. Mas aí era entrar numa seara muito complicada. Por quê? O que acontece com o naturalismo é que eles acreditam que o ser humano é um produto do meio onde ele vive. E sendo, portanto, um produto do meio onde ele vive, se o ser humano vive num meio onde há violência, ele necessariamente vai ser violento. Ele não teria escolha, ele não teria como escapulir dessa espiral. Aí eu acho complicado, porque
Eu, como eu disse, sou de uma linha mais tradicional, eu acredito que você tem a liberdade de fazer escolhas. Então, mesmo que você viva num ambiente violento, num ambiente de extrema pobreza, você tem a liberdade de escolher o bom ou o mau caminho. Para os naturalistas, não. Você necessariamente tem que ir o mau caminho porque você é um produto do meio onde você vive. Poxa, tá louco. Sendo assim, por exemplo, se você pega dois filhos que são criados pela mesma família, com a mesma dedicação de pai e mãe, a mesma demonstração de amor, de afeto, os mesmos presentes, as mesmas punições, e você vai ver que um, não necessariamente, mas que um segue o bom caminho e outro vai para o caminho ruim. Como é que a gente vai entender isso? Talvez a gente encontre isso num livro como, sei lá, Esaú e Jacó, de Machado de Assis, ou Esse negócio de escola é verdade. para quem é dado com a leitura da Bíblia. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma sugestão, que não é uma sugestão que você vai encontrar no seu padre, no seu pastor, no líder religioso. Leia a Bíblia como um livro de literatura. Esqueça que ela é palavra de Deus, por um momento. Leia-o como um livro de literatura, de grande literatura, pelo tempo que ela persiste vivendo. Aí tem um autor que eu gosto muito, um canadense, ele morreu já, chamado North Hop Frye, e ele diz que a literatura, a Bíblia, ele considera que a Bíblia é o modelo, nele já estão todos os modelos humanos ali. E aí, eu falei de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, inclusive a obra dele chama-se Esaú e Jacó, mas essa obra, Esaú e Jacó, é baseada em dois gêmeos, Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, os dois escolheram caminhos completamente distintos. E aí, quando a gente olha essas coisas como literatura, a gente vai entender, às vezes, as motivações. Se você olhar para o Esaú lá da Bíblia e pensar, por que ele escolheu isso? Aí você vai lendo, tentando encontrar que ali existe, que vai justificar, não no sentido de dizer, ele fez a escolha, não, mas de dar a você os caminhos progressivos porque ele fez aquela escolha. E também como isso pode ser revertido, né, ser mudado. Como as pessoas escolhem um determinado caminho e lá na frente veem que escolheu ruim e muda e dá uma virada na sua vida e volta para o bom caminho. Mas eu não sei dizer se os pais de Esaú e Jacó tratavam eles dois iguais, né? Eu não sei. Não, a mãe de um tratava de um jeito, o pai tratava o outro de outro jeito. Então eles tinham lá cada um a seu pai daquele jeito. Tratado, um porque era o primogênito, outro porque era o queridinho da mamãe. E aí vai entender, às vezes, o que se passa. Em Machado de Assis, Esaú e Jacó, que na verdade é só o nome do livro, o nome das personagens é Pedro e Paulo, também interessante porque faz a referência lá com o Novo Testamento, mas eles eram filhos gêmeos e tinham caminhos completamente distintos. Aí já não se tratava de serem bons ou maus. Eles viviam numa eterna disputa entre eles, como Esaú e Jacó lá da Bíblia. Eles viviam disputando. Então, eles tinham caminhos diferentes. Mas aí, em Machado de Assis, já não era questão de caminho bom ou caminho mau. Eram escolhas políticas distintas. Aí vejam. Todo romance, Vidas Secas, apesar de... Veja que aqui é a cachorrinha, quem já ouviu falar desse romance, certamente ouviu diversas vezes falar da cachorrinha baleia. Aqui estão as personagens, que são... Não, aqui tem mais gente. Eu não sei quem é esse terceiro aqui. Eu peguei essa imagem num site explicando, mas aqui deve ser Fabiano, assim a Vitória,
ou talvez seja tudo com a passagem do tempo. Eu acho que é isso. Está toda a história envolvida aqui. Aqui é o Fabiano já velho, aqui são os filhos, o filho maior e o filho menor. E interessante no romance é que as personagens praticamente não têm nomes. Você tem Fabiano e Sinhá Vitória, que são, vamos dizer, as protagonistas, a cachorrinha baleia, uma personagem que está no romance inteiro, mas que não aparece em nenhum momento, que é seu Tomás da Bolandeira, Sinhá Terta, que aparece de vez em quando, o Soldado Amarelo, que aparece 2 vezes. O que mais? E só. Esses são as... E o filho mais novo e o filho mais velho. Exatamente assim, eles não têm nomes. Daqui a pouco a gente entende o porquê de eu ter escolhido esse romance. Vejam. Quem eram esses camaradas? Fabiano era neto de boiadeiro, filho de boiadeiro, e no momento interessante da história, ele diz que antes do avô não existia família. Ele não tinha mais lembrança do que veio antes. Então, o mundo só existia para ele naquilo que ele se lembrava, naquilo que ele conseguia se lembrar. Se a coisa se esquecesse, ela deixava de existir para ele. Então, a família dele a herança familiar dele era o avô boiadeiro, ou vaqueiro, se vocês preferirem, o pai vaqueiro e ele vaqueiro. E lá pelo final do livro, ele vai sugerir, no último capítulo do livro, ele vai sugerir para a Sinhá Vitória que os filhos também seriam vaqueiros, porque a família dele toda era uma família de vaqueiros. Mas de vaqueiros que trabalhavam para os outros, não eram vaqueiros que tivessem alguma coisa. Sobre o livro, eu durante muito tempo acreditei em uma dessas 2 teses que eu vou dizer para vocês. Primeiro, que esse livro poderia ser lido em qualquer ordem. Que você poderia... Tanto que ele não tem uma numeração dos capítulos. Não é capítulo 1, capítulo 2. Os capítulos têm nomes. Então, por exemplo, o capítulo que abre o livro chama-se Mudança. O segundo capítulo, embora não seja segundo, é Fabiano. Depois, Sinhá Vitória, eu acho. Deixa eu só ver aqui a sequência dos capítulos. Mudança, Fabiano, Cadeia, Sinhá Vitória. O menino mais novo, o menino mais velho, Inverno, Festa, Baleia, Contas, o Soldado Amarelo, o Mundo Coberto de Penas e Fuga. Pronto. Esses são os capítulos. Então, eu sempre ouvi que esse livro podia ser lido na doida, começar por qualquer capítulo, sem interessar, sem se preocupar muito com qual capítulo começa. Porque, segundo os defensores dessa tese, entre esses capítulos não existe nenhum vínculo. Não existe nada que obrigatoriamente deva começar por Mudança, pelo capítulo chamado Mudança, depois Fabiano, depois a Cadeia, depois Sinhá Vitória, etc. Então, por qualquer capítulo que você começasse, você não perderia o fio da meada. Vejam, preste atenção nos tempos verbais que eu estou usando. Estou falando em perderia, estou usando o futuro futuro do pretérito. A outra tese, eu entrei em contato com essa tese deve ter umas 2 semanas. A outra tese defende que você pode seguir qualquer ordem nos capítulos, mas você não pode mexer nem no primeiro nem no último. O primeiro capítulo seria Mudança, o último capítulo seria Fuga. Esses que estão aí no meio, Fabiano, Cadeia, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, esses daí, a ordem poderia ser alterada, na doida. Mas, eu de ontem para hoje, reli, essa já deve ser a 10ª, ou sei lá, a 10ª ou a 15ª vez que eu leio esse livro, mas eu achei por bem, como eu queria trabalhar com vocês com esse material, eu precisava relê-lo para refrescá-lo na memória, que deveria ter, sei lá, uns 5 ou 6 anos que eu não lia esse livro, então eu precisava revê-lo. E agora, relendo, tendo em mente essas ideias de qualquer ordem, ou o primeiro e o último são fixos e os do meio, eu sou de acreditar que não. Não dá para você alterar a ordem que os capítulos aparecem. Você tem que segui-los na sequência que estão ali.
Mudança, Fabiano, Cadeia, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Deixa eu só achá-lo de novo. Deixar aqui o indicador marcando. O inverno, a festa, baleia, contas, o soldado amarelo, o mundo coberto de penas e fuga. É necessário seguir essa ordem. Porque, veja bem, depois que você entende uma série de coisas sobre Fabiano, e você passa pelo episódio da cadeia, por que Fabiano foi preso? No capítulo Sim a Vitória, veja, não estou falando de número de capítulo, estou chamando capítulo Mudança, capítulo Fabiano, capítulo Cadeia, capítulo Sim a Vitória. Quando você chega no capítulo Sim a Vitória, subentende-se que você saiba que Fabiano foi preso, o que ele estava fazendo antes. Então, não dá para você pensar que o capítulo Sim a Vitória pode ser lido antes de você ler o capítulo Fabiano e antes de você ler o capítulo Cadeia. Você precisa ter lido o capítulo Fabiano, o capítulo Cadeia, para poder chegar em Sim a Vitória. E nessa leitura que eu fiz de ontem de noite para hoje de manhã, eu cheguei a essa conclusão. A ordem dos capítulos que Graciliano Ramos colocou, ela não pode ser simplesmente alterada na doida, como muitas vezes se sugere. Nem você pode deixar fixo o primeiro e o derradeiro capítulo e todo o meio você vai entender. Não se entende. Porque, por exemplo, depois que você passa pelo capítulo chamado Baleia, que é um dos capítulos mais curtos do livro, mas é um dos capítulos... Muita gente lê o Vidas Secas e a única coisa de que vem à cabeça deles constantemente é da cachorrinha baleia, porque o capítulo Baleia é um dos mais comoventes, é um dos mais emocionalmente e esteticamente mais bonitos. Por isso, vocês podem ver que Baleia está aqui na capa do livro. Eu tenho ainda outra percepção que eu tive, mas não vou falar dela agora, vou deixar lá para o fim da aula, a respeito da cachorrinha baleia, mas eu falo dela mais para frente, não vou adiantar essas coisas agora não. Então, tudo isso foi a contextualização, vamos dizer, dessas coisas do livro. Vamos aqui para uma das partes que eu selecionei na leitura. Essas duas partes eu pensei que tinha tirado, mas tudo bem, vamos aqui. Aqui é do capítulo Mudança. Quando não temos as palavras certas para contar a nossa própria história, somos coisas. A gente tem que saber qual é a palavra que diz exatamente aquilo que a gente tem que dizer. Eu não, diferentemente do que acontece com outros livros, em que eu às vezes indico a página, dessa vez eu não fiz isso por uma razão muito simples. Primeira, que há muitas edições de Vidas Secas. Aí eu indiquei somente o capítulo. Aqui, no capítulo Mudança, eu encontrei essa parte aqui que me chamou muito a atenção, falando sobre Fabiano. O mote, vamos dizer, é esse daqui. Quando não temos as palavras certas para contar a nossa própria história, somos coisas. Vejam, Fabiano pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió. Aió é uma bolsa que serve para colocar coisas dentro, geralmente bolsa de caçador, que ele vai caçando os passarinhos, joga dentro, ali dentro tem os cartuchos, essas coisas todas. No caso dele, que era uma espingarda eu me esqueci qual é o nome que ele usa, aí na minha terra a gente chama de soca-tempero. E bota o chumbo e a pólvora já dentro do próprio cano sem usar cartucho. Então, bota ali o chumbo, a pólvora, tudo vai dentro dessa bolsa chamada aió. Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho,
acendeu ao binga. Binga é um tipo de isqueiro. E pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Isso aqui tinha alguma coisa antes, não. Você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Aqui está faltando uma parte. Só um instante, eu acho que é do médico. Alô? Professor, você tá com o microfone desligado. Não, é porque eu fui atender porque eu pensei que era do médico, mas era hoje tá o dia todinho umas ligações anônimas para mim. Aí só digo alô, parece que o povo só quer ouvir minha voz, aí desliga. Aqui tá faltando uma coisa, eu tenho que encontrar, peraí, viu? Eu tinha colocado, mas ela sumiu.
Pronto, já corrigi o que estava faltando. Eu acho que eu terminei apagando quando eu fui mudar aqui. Então, aqui estava a frase de Fabiano, né? Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Veja, isso aqui é importante. Movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. A bolandeira é uma roda dentada que é usada nesses engenhos chamados de bangueses, que eram movidos com boi. Então, uma daquelas rodas dentadas é chamada de bolandeira. Então, ele não se diferenciava muito. Seu Tomás fugira também, com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia por quê. Aqui está a grande questão. Não sabia por quê, mas era. Quando a gente não sabe, não tem as palavras precisas para contar a nossa história, a gente passa a ser simplesmente uma coisa. Fabiano, e a gente vai ver isso no correr da aula, Fabiano não tinha como contar, ele não sabia contar a sua própria história. Eu ouvi uma professora de Goiás falar uma coisa interessante a respeito de Fabiano e a respeito do narrador desse texto. Só para vocês entenderem, vocês vão ver isso com mais detalhe quando começarem efetivamente o primeiro ano, mas talvez vocês já tenham ouvido falar nas outras escolas de onde vocês vieram. Existem dois tipos de narrador no texto literário. Você tem o chamado narrador onisciente, o narrador que sabe tudo o que vai acontecer, é um narrador em terceira pessoa, que conhece inclusive os pensamentos das pessoas, e você tem o chamado narrador participante, que é um narrador em primeira pessoa, que é quando ele está contando a própria história. Aí, essa professora Lara Brenner, acho que é Lara Brenner Queiroz, estava assistindo uma aula dela no YouTube, e ela disse uma coisa interessante, que o narrador de Vidas Secas necessariamente tinha que ser um narrador de terceira pessoa, tinha que ser outra pessoa para contar a história, porque Fabiano não era capaz de contar a própria história. Se a Vitória não era capaz de contar a própria história. Os dois filhos, que nem nome tinham, esses é que não eram capazes de contar a própria história. Então, eles precisavam que outra pessoa contasse a história deles. Fabiano precisava desse narrador que dissesse a história dele, porque ele mesmo não era capaz de fazê-lo. A gente vai ver o porquê de Fabiano não ser capaz. Aqui tem uma coisa interessante que eu não sei a razão. Isso aqui, todos os livros que eu encontro de Vidas Secas tem isso daqui. Esse porquê junto. O com acento é porque ele está junto dessa vírgula. Mas aqui era para ser um porquê separado. Professor, o porquê junto não é usado com um substantivo? Mas ele tem que ter o artigo na frente. O porquê. Entendi. Sem o U, ele tinha que ser separado. Porque sem o O, sem o artigo, ele significa, quando você disser, por exemplo, aqui, não sabia por que razão. Quando você puder acrescentar, mesmo que ela não apareça, quando você puder acrescentar essa palavra razão, motivo depois, o porquê tem que ser separado. Esse porquê aí é junto e com acento. Mas quando ele tiver subentendido a razão ou o motivo, aí tem que ser escrito assim separado, que nem eu coloquei aí agora. Eu não sei por que separado. Isso daqui, todas as edições que eu conheço estão assim.
Eu devo conhecer umas 4 edições, mas ela tem muito mais do que isso. Agora, em Portugal, eu sei que eles têm 2 tipos. Aqui, mesmo em Portugal, aqui seria separado. Mas em Portugal não se distingue, o porquê de pergunta é junto e o porquê de resposta também é junto. Lá não há essa distinção. Aqui no Brasil é que a gente tem 4 tipos de porquês. O porquê separado para fazer pergunta, o porquê separado e com acento quando o bicho vier, quando o que vier junto do sinal de pontuação, inclusive aqui, ele tem que ter acento porque está junto da vírgula. Agulho chato, né? E o porquê separado, que também pode ser quando isso vem subentendida a palavra razão, motivo. Não sabia por que razão, mas era semelhante à holandeira do seu Tomás. E Fabiano disse: Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos, os 2 filhos dele, estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar. E, pensando bem, ele não era um homem. Isso aqui está no mesmo capítulo. No mesmo capítulo. O Fabiano vai se dando conta, né? Ele primeiro olha para si, diz: Fabiano, você é um homem. Fala em voz alta e ficou com medo de os meninos terem escutado e acharem que ele estava doido, falando sozinho. E aí ele corrige a frase. Ele não era um homem. Era apenas um cabra, ocupado em guardar as coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas vivia em terra alheia. Cuidava de animais alheios. Descobria-se, quer dizer, quando passava os chefes, os que ele julgava superior, descobria-se, ele tirava o chapéu de couro da cabeça. Descobria-se, encolhia-se, abaixava-se, né, curvava-se, com o chapéu tirado, em sinal de respeito, na presença dos brancos, e julgava-se cabra. Cabra aqui não no sentido do... Olhou em torno, isso aqui é a continuação, é o parágrafo seguinte. Olhou em torno, olhou em volta, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigia murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Então, repare que até isso, as frases de Fabiano são frases curtas. Ele diz primeiro: você é um homem, Fabiano. Depois, a outra frase de Fabiano que a gente encontra ali é: você é um bicho. Aquela outra, tirada dos pensamentos de Fabiano, não é dele, é do narrador. Pensando bem, ele, tá vendo aqui? Ele não era um homem, era apenas um cabra. Aqui não é Fabiano falando, é o narrador dizendo aquilo que estava lá dentro de Fabiano, mas que ele não conseguia dizer. E aí, como é que ele vai dizer isso? Você é um bicho, Fabiano. Eu vi que alguém levantou a mão. Fui eu, professor. Eu não consegui... Tem uma parte que eu não consegui entender. Foi logo nisso. Contar a própria história quando não temos as palavras... Contar a própria história quando não temos as palavras certas para contar nossa própria história. Somos coisas, mudança. Eu não consegui entender tudo. Não, aqui é uma coisa. Contar a própria história. É o título dessa aula. Contar a própria história. Aqui já é outra coisa. Quando não temos as palavras certas para contar a nossa história, somos coisas. O que significa ser coisa? Significa que você não tem personalidade. Não tem personalidade, eu estou dizendo no sentido de que você não é uma pessoa.
outras pessoas vão dizer o que você é. Veja uma coisa que acontece muito no Brasil. Tem um escritor, eu comecei a aula dizendo que na literatura os caracteres humanos vão se manifestando. Eu acho que é no escrivão Isaías Caminha, se não me engano. Agora eu não me lembro, mas eu acho que é no escrivão Isaías Caminha ou no... Não me vem agora. Mas ele diz, ele faz o autor do livro, que eu acho que é Lima Barreto, tira onda com a ideia de que aqui no Brasil a gente só vale alguma coisa se a gente tiver um diploma. Só é alguém se você tiver um diploma. E quando, na verdade, você não é o diploma. Quantas pessoas têm diploma e são garçons? E elas deixam de ser menos pessoas? Não, mas elas se acham importantes porque têm um diploma. E isso entrou na nossa cabeça de um jeito que a gente anda atrás de fazer uma faculdade, nem que seja de dança. Só para ter um diploma, ter uma colação de grau, vestir beca, botar anel no dedo. Então, quando a gente não sabe contar a própria história, a gente vira isso. A gente vira o que a gente tem, não o que a gente é. Entendeu, Priscila, a diferença? Ou, pior, vira aquilo que querem que a gente seja. Perfeito. Qualquer dúvida que tiverem, é só interromper, viu? Vocês já perceberam que eu não... É tipo refém, é? Como foi, José Augusto? Tipo refém, tipo assim, eu vou fazer diploma, tipo, ficar refém do diploma, entendi. Eu acho que é muito mais do que um simples refém. Porque refém você pode se libertar. Entendi. Sabe? É você não conseguir estabelecer uma diferença entre você e o seu diploma. Esse você aqui não é você especificamente, não. É a pessoa que tem o diploma achar que o diploma é ela. E que ela é o diploma. E que não existe uma diferença. É como o Fabiano com a bolandeira lá do seu Tomás. Não havia uma diferença muito clara entre Fabiano e a bolandeira, assim como em muita gente que está por aí pela rua, não tem diferença. A pessoa diz, sabe aquele famoso, sabe com quem você está falando? Quando a pessoa diz com quem você está falando, não, eu sou advogado, é um diploma só. Ah, eu sou delegado, não, é só a função. Mas quem é você? A pessoa. Do que é que você gosta? Como é que você vive? Como é a sua família? Não é a pessoa, ele é um cargo, é uma função, é um título. Entendi, professor. Entendeu? É a gente escapulir dessas amarras. Há um livro chamado Casa Grande e Senzala, de um dos maiores sociólogos brasileiros, talvez um dos poucos grandes sociólogos brasileiros, porque depois dele não teve mais, teve pouquíssima gente, talvez Darcy Ribeiro, mas depois não teve mais nada depois disso. E nesse livro chamado Casa Grande e Senzala, ele tem 4 capítulos enormes. E no primeiro capítulo, que é quando cada capítulo é dedicado a uma coisa. Então, o primeiro capítulo é como se fosse a ideia de Gilberto Freire, o autor do livro. A ideia de Gilberto Freire é mostrar a origem do povo brasileiro. E aí ele parte de 3 pressupostos, mas ele escreve 4 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo geral. É a introdução geral do prospecto de toda a obra. O segundo capítulo é dedicado ao branco, o terceiro capítulo ao índio, o quarto capítulo ao negro. Que ele vê nesses 3 a formação da identidade brasileira. É claro que no meio desse caminho, quando vai tratar dos africanos, dos negros, ele vai falar, por exemplo, do elemento ismaelita, do elemento muçulmano que veio junto para que escravos que eram convertidos, que eram islâmicos e tinham vindo para cá. No elemento branco vai falar do judeu, do israelita.
Mas vamos dizer que ele dá uma visão muito boa, muito geral. No primeiro capítulo, quando ele está fazendo essa introdução geral, ele diz que a mentalidade ibérica, o que é ibérica? O que é Ibéria? Ibéria é aquela parte que tem Portugal e Espanha, ali no mapa mundi. Ali chama-se Península Ibérica. A mentalidade ibérica é uma mentalidade, palavras de Gilberto Freire, bacharelesca. As pessoas só valem alguma coisa se forem bacharéis em alguma coisa, se tiverem diploma. Se não tiver diploma, não é nada. Tanto que a gente, desde pequeno, ouve da mãe da gente, meu filho, estude para ser alguém. Isso já está misturado na nossa cabeça. A gente dificilmente vai conseguir separar isso da mentalidade brasileira de correr atrás de diplomas e não de conhecimento verdadeiro, e não de ser alguém. Ser alguém é muito mais do que ser alguma coisa, do que ser um cargo, um título, um diploma, uma função. É muito mais do que isso. É você construir sua identidade por você, não escondido no escudo de um título, de um diploma. Tudo tranquilo? Valeu, professor, entendi. Tudo, professor, tudo certo. Vamos aqui. Essa aqui já foi, né? Fabiano, quando chega... Eu voltei para mostrar essa parte aqui, né? Fabiano, nem isso ele conseguia dizer. Isso daqui, quem diz é o narrador, não é Fabiano. É como se o narrador pescasse ali da cabeça do cérebro turbulento de Fabiano, ele saísse colhendo essas informações, e aí ele diz, né? E pensando bem, já é o narrador corrigindo o Fabiano. Pensando bem, ele não era um homem, ele era um cabra. O narrador desceu ao nível de jagunço. A essência dele, a natureza dele era uma natureza jagunçal, era uma natureza de jagunço. E Fabiano, quando vai, na falta dessa gradação de que eu falei na semana passada, Fabiano só tinha um extremo, ser homem, e o outro extremo, que era o extremo oposto, era ser bicho. Ele não tinha nada no meio do caminho em que ele pudesse se encontrar. O narrador coloca um no meio do caminho, jagunço. Fabiano não tinha essa gradação. Ele sai do máximo para o mínimo, que é o ser bicho. E aí ele diz, aí é Fabiano que diz agora, você é bicho, você é um bicho, Fabiano. Um bicho, Fabiano. Ele repete. Até essas considerações aqui chegaram naquela situação medonha. Ele ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. Até isso aqui é dito pelo narrador, não é pelo próprio Fabiano. Aqui, olha, isso para ele, o narrador, de novo, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho sem dificuldades. Porque Fabiano mesmo não conseguia dizer essas coisas. Ele não tinha o que preencher entre um extremo e o outro. Aqui, o que havia para ele era um vazio conceitual. A Fabiano faltava tudo isso. E aí, vivia longe dos homens. De fato, ele vivia numa fazendinha afastada, não era nem dele a fazenda, como diz ali, ele cuidava do animal alheio, cuidava das terras alheias. Ele vivia longe dos homens. O patrão mesmo não morava lá, né? Só ia, acho que uma vez por mês, para pagar os funcionários. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele. Fabiano e o cavalo, quando ele estava montado, era uma coisa só. Não é que os dois virassem Fabiano, é que os dois viravam cavalo. Agora veja aqui que interessante. E falavam uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro, no caso aqui o cavalo, que o companheiro entendia. Veja, ele falava uma linguagem cantada, monossilábica, gutural. Gutural é que sai da garganta, é só que a pessoa, ele não conseguia se expressar. Não conseguia se expressar. Ele aboiava só. A fala dele eram aboios, era cantada.
E não eram aboios aquelas músicas de vaquejada, não, viu? Era o aboio do sertanejo quando está em cima de um cavalo tangendo o gado, que é só... Só isso. Como é, professor? Como é o quê? Esse. Não, é o aboio que faz para tanger o gado. E vai tangendo o gado assim. E as vacas entendem. Porque já estão acostumadas a fazer aquele percurso de tarde, ir para o curral para passar a noite, de manhã ser separada dos bezerros para produzir leite. Quer dizer, ser separada não, elas vão ser separadas à noite só. Então, o Fabiano, a fala dele era isso, eram monossílabos, eram sons guturais saídos da garganta, que só os animais entendiam. Os animais eram a cachorra, um papagaio, que eles depois, o papagaio morre durante uma viagem e eles terminam comendo a carne do papagaio, senão morriam de fome, e uma vaca e um cavalo, umas vacas e um cavalo, pronto. E depois vão aparecer outros animais, mas não estavam em relação com o Fabiano, não. Às vezes utilizava, nas relações com as pessoas, a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Quer dizer, ele falava com as pessoas do mesmo jeito que ele se dirigia aos animais. Exclamações, lembra que a gente falou na primeira aula? A linguagem, ela expressa-se. A linguagem também, uma das 3 possibilidades dela é através de expressões. Mas se ficar fechada só nisso, ela já não pode ser considerada uma língua. Porque ela não comunica, na verdade. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Perigosas por quê? Uma palavra usada de uma maneira inadequada pode levar um para a cadeia ou para a morte. E aí vem uma coisa interessante. Uma das crianças, a gente não sabe os nomes dele, aqui não diz nem se era o filho mais novo ou o filho mais velho. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe a Fabiano qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo, não entendendo, não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. Veja, o menino foi repreendido por quê? Porque fez um... Ele agia do mesmo jeito que o pai tinha agido com ele, do mesmo jeito que o avô tinha agido com o pai dele. E por que ele repreendeu a uma pergunta? Porque certamente ele não tinha resposta para dar. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Isso tudo porque o menino fez uma pergunta. E que a gente não sabe nem que pergunta fosse. Porque muito provavelmente a pergunta não tinha sentido nenhum. Porque as crianças já eram... Pensando naquela história da gradação, as crianças ali estavam num grau abaixo do grau dos pais. Porque tanto ele quanto assim, a Vitória não tinham expressividade na fala. E as crianças aprendiam com eles. E ficavam piores do que eles. Agora queria entender-se com a Vitória. Veja, o menino estava perguntando demais. Aí ele ia tomar satisfação com a Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis, porque fez uma pergunta. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais.
e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? De novo, olha aqui. Junto, quando deveria, no nosso português de hoje em dia, estar separado. Não, é ali. É o outro. E por quê? Só porque lia demais. Seu Tomás era um homem, vamos dizer, que tinha as palavras certas para designar as coisas. Meus caros, a gente vai parar hoje por aqui. A gente segue na próxima semana com isso, porque não vai dar tempo. A gente chegou na metade dos slides. E aí, na próxima semana, a gente segue, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar. E deixa eu ver o outro slide. É melhor a gente continuar do próximo slide na próxima semana. Parar. Fala, professor. Deixa eu parar aqui a gravação para fazer